Meninos, atenção. Na tela do canal do YouTube, o tema agora do Vila Nova, eu tenho 2 temas pra gente debater aqui. O primeiro tema é 2025 ou 2026. Qual Vila mais forte? Qual a versão mais forte do Vila Nova? Se o Vila que vai começar o campeonato goiano contra a equipe da Becate fora de casa, ou se era o Vila que venceu a Aparecidense no primeiro jogo desse campeonato goiano de 2025, né? Então é o primeiro tema. Só que antes, eu quero já entrar aqui de cabeça nessa questão do Vasco da Gama. O que está acontecendo? Põe na tela do canal do YouTube aí as informações que a gente vai trazer aqui para você. O Vila Nova, ele tem 10% de uma negociação. O Vasco não deve diretamente pro Vila, ok? Não é uma dívida direta, Vasco e Vila. Não, é uma dívida indireta. Por exemplo, você tá apertado aí na sua casa, aí você vai e pega um empréstimo com seu sogro. Só que a sua sogra tinha um dinheiro para pegar com seu sogro. Aí você não paga o seu sogro, indiretamente você tá devendo a sua sogra também. Aquela benção, imagina, ela te mandando áudio. Filho, paga! Tô precisando aqui fazer um procedimento estético, olha que coisa maravilhosa, sua sogra te cobrando, é uma coisa de Deus, né? O Vasco, ele já pegou 57 milhões de reais ao longo dessa Copa do Brasil. Só ontem foram 33 milhões pela passagem à final. E esses valores podem se aproximar de 100 milhões, caso o Vasco seja o campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Vasco, ele deve 18 milhões pelo Cleiton, um atacante que o Vila Nova trouxe do Globo, do Rio Grande do Norte, e que na época foi comprado pelo Vasco da Gama, comprado não, né? Foi tomado pelo Vasco, porque o Vasco não pagou, então não teve compra e venda. 3 milhões e meio de euros na época. O Vila tinha 350 mil euros, porque o Vila tinha direito a 10% do valor. Como o Vasco da Gama não pagou o Casa Pia, o Vila não recebeu seus 10% também, o que hoje daria mais ou menos 3 milhões atualizado, daria uns 2 milhões e 600 mil reais, mais ou menos o valor atualizado em relação à venda da época. E aí, ô Nivaldo Carvalho, como que fica essa situação? O Vasco, mas está em recuperação judicial. Cara, é muito fácil, né? Você faz anos e anos de péssimas gestões, quebra um time, faz negócios, compra jogador e não paga. Aí você utiliza o argumento da recuperação judicial. Ô Nivaldo, será que o Tigrão vai ver esse dinheiro um dia, Nivaldo? Esses 3 milhões e meio aí? Vai, 10%, né? Vai, mas não é por enquanto, não. O campeão da Copa do Brasil, o prêmio é de 101 milhões. Você acumulando tudo, desde a primeira fase até... Então passa o 100, né? 101 milhões. É o seguinte, essa questão da recuperação judicial, ela não obriga o clube, eu vou ter que pagar, não. O negócio é bem suave. Então o Vila não precisa contar com esse dinheiro por enquanto, não. Não precisa contar com essa grana, porque na verdade, mas quem deve pro Vila? É essa desgraça desse outro time lá, Vasco? Não, o Casa Pia não deve pro Vila, porque o Casa Pia não recebeu. Casa Pia? É de Portugal. De Portugal. Fez uma venda aí. Inclusive, nesse momento, o Cleiton tá no Rio Ave, tá jogando o campeonato português. O time português não deve, porque o time português não recebeu. Você entendeu? Mas quem tem que fazer o repasse pro Vila é a equipe portuguesa, é o Casa Pia. Não, mas então o Vila não pode. Então o Vasco não deve pro Vila Nova, certo? Ele deve pro Casa Pia, não pagou o Casa Pia e o Casa Pia não faz o pagamento dos 10% ao Vila porque ele não recebeu do Vasco. Então é uma dívida indireta. Tanto que o presidente do Vila Nova, todas as vezes que ele fala desse caso, ele meio que cobra o Vasco, porque ele tem um entendimento que o Casa Pia não recebeu o valor. Então quem tem que pagar é o Vasco da Gama. Não, mas aí é o seguinte... vamos supor, eu vendo um trem pra você vende pro Tim. O Tim... Eu não paguei. Me perdoa, Tim, deixa eu só fazer essas comparações, tá? Só pro ouvinte entender. Aí o Tim não pagou você. O Tim não tem nada a ver comigo, não, aí. Tinha caloteiro? O Tim? Se não pagou, é caloteiro. Pode fazer essas comparações. Não tem problema nenhum, não, Nivaldo. Essas comparações são horríveis, mas é só a título de... É só uma coisa de ilustração. O problema não é... Eu não tenho nada a ver com o Tim, aí. E o time não tem nada a ver comigo, aí. O problema meu é com você. Mas como que você paga algo que você não recebeu, comandante? Esse é o problema. Eu vendi pro seu, aí. Pois é, mas assim, o Casa Pia tá esperando o dinheiro do Vasco também. Dane-se, o problema meu. Você vendeu pro mal pagador. O que o Nivaldo tá falando é que o Vila tem que cobrar do Casa Pia, né? E o Casa Pia tem que partir dele ir na FIFA, cobrar do Vasco. Vou tirar o time da parada. Eu vendi esse celular pra você. Você vendeu o celular pra alguém. Tem dinheiro não pago nem a pau, tá doido. Caríssimo. Você vendeu o celular pra alguém, esse alguém não te pagou. O problema meu não é com esse alguém, o problema meu é com você, ué.
Só que assim, é uma dívida indireta. Essa é a questão, né? O Vasco agora tem o dinheiro. Eu vejo que o Vila tem que pressionar. Eu não vejo desse jeito. Eu vejo que o Vila tem que pressionar o Casa Pia, falar, o Casa Pia, cobra lá. Porque o Vasco tem dinheiro agora, mas assim, o Vasco, o Vila, na minha visão também, eu penso em porque o que eu acho que é sacanagem... O Vila não tem como cobrar direto do Vasco. O que eu acho sacanagem é o seguinte, por exemplo, você chegou numa situação financeira, não é o caso, você é um cara muito bem estabilizado, porque sempre foi honesto, rico, sempre geriu bem o seu dinheiro e tal, você merece tudo que você tem. Mas você, por conta de decisões erradas suas, da sua vida, da sua gestão, da sua esposa, da sua namorada, você quebrou, ok? Certo. Aí as pessoas às quais você deve... elas têm que esperar você ter o dinheiro para pagar. Aí você faz uma recuperação judicial. Cara, se o Vasco está devendo Deus e o mundo, é problema do Vasco. É problema do Vasco. O Vasco tem que pagar as pessoas, tem que pagar as instituições que ele deve. Recuperação judicial. Aí fica se escondendo atrás de recuperação judicial. A recuperação judicial, ela envolve justiça, Thiago. Então, o juiz estabelece um período lá e estabelece algumas prioridades. É muito suave para o devedor, não é desse jeito não. E o Vila não está entre as prioridades do Vasco, até porque o Vasco não deve pro Vila. Você entende? Eu vejo que o Vila não pode ficar contando com esse dinheiro, não. Eu vejo assim, que o Vila pode pressionar o Casa Pia. O Vasco não deve pro Vila. Sim. Então, do ponto de vista jurídico, o Vila não tem negócio com o Vasco. Por isso que eu falo que o Vila tem que pressionar mais o Casa Pia. Casa Pia, meu filho, eu preciso do dinheiro. Ah, mas o Vasco não me pagou. Corre atrás. Vai na FIFA. O Vasco chegou na final do Campeonato Brasileiro. Só agora, só de classificar pra final, ele pegou 33 milhões. Ele tem o dinheiro. Ah, mas tá na recuperação, mas cobra. Então, assim, eu vejo que a pressão do Vila tem que ser mais diretamente em quem deve a ele, que é o Casa Pia. Por mais que o Casa Pia não recebeu esse dinheiro do Vasco. Então, tem essa dívida indireta, mas se o Vila for cobrar do Vasco, o Vasco vai falar igual o Nivaldo falou. Peraí, amigo, eu não devo você não, ué. Eu não tô devendo você, eu tô devendo o Casa Pia. Então, pra mim, o Casa Pia que tá meio morto na parada. Atenção, você que mora, trabalha ou passa pela região do Parque Vaca Brava. Amanhã é a grande inauguração da loja Moreira da Gente no Shopping Buena Vista. Prepare-se para aproveitar toda a qualidade e variedade do Grupo Moreira, agora também no Shopping Buena Vista. Hiper Moreira Gente da Gente 100% goiano. É Natal de sorte na Seba. Aproveite! Porcelanato 83 por 83 Impramaco por apenas R$ 49,90 e você ainda concorre a um Corolla Cross 0 km a cada R$500 em compras. Venha para a Seba, o melhor da construção, com os preços mais baixos do mercado brasileiro. A Sopem é referência nacional em peças para motores a diesel, com mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114. Sopema GO 100% confiança e Delta Certificadora. Você, micro, pequeno e grande empresário, precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Venha para a Delta Certificadora. O telefone é muito fácil. 6239966699. Delta Certificadora. Você já deixou o teu like para Like Imóveis? Cadê o seu like, gente? A Like Imóveis está pedindo. Like. A gente tem que bater 450. Teve um superchat aqui, eu quero a opinião também do nosso gigante Jean Lopes, mas antes prioridade aqui para o superchat. Marco Aurélio Freitas, R$10. Jean Lopes, que comentário pobre o seu em relação ao Flamengo. Tudo isso para falar dos técnicos brasileiros. Precisa respeitar uma instituição do tamanho do Flamengo. Você é vascaíno, mas respeite o Flamengo. Tá bom, Marco Aurélio, obrigado aí pela audiência. E vai mandando mais superchat, viu? Inclusive enchendo o saco aqui dos nossos comentaristas e do apresentador também. Um abraço aqui pro Léo, grande Léozinho da Like Imóveis, essa marca maravilhosa, essa grande parceira. Saudade do Léo. Sumiu, né, Nivaldo? Não é o médico? O Léozinho, cara, esse sujeito, ele é tão maravilhoso, ele tem a vida resolvida, ok? Ele deve ter se formado em medicina, ele tá fugindo porque tá com medo da gente pedir consulta de graça. Ele é bilionário. Se falar comigo então, ele tá perdido. O Léozinho é bilionário, ok? Léozinho é um cara maravilhoso e tudo que ele tem, ele merece o dobro, porque ele é um cara fantástico. Tim, ele tá fazendo medicina para ajudar as pessoas carentes. Então é o meu caso. Léozinho, você é maravilhoso, cara. Você é um sujeito fantástico. Vem aqui na rádio, Léo, você sumiu. Vem aqui, então... Saudade dele, viu? Muita saudade. Vamos conversar aqui. Nós temos 200 consultas pra você fazer, que dado. Olha ele aqui, ó. Thiago Vasco vendeu o Cleiton. Se recebeu, vendeu. Que rolo, hein? Que negócio mal feito. Nivaldo é fenômeno. Tá mandando aqui vários kkks pra gente. Grande Léozinho, apareça. Jean, quero a tua visão também. Porque é o seguinte, é uma dívida indireta, mas é uma dívida. Se o Vasco pagar o Casa Pia paga o Vila, né? Eu entendo tudo que vocês colocaram aqui como argumentação. Se o Casa Pia não quiser pagar? Não, mas já tem um acordo já. Eu tenho vários contatos aí no Vila Nova e o Vila pensa desse jeito. É um deles? Cadê o Cambojano?
Cambojano tá sumido, não falo com ele desde sexta-feira. Mas tá ouvindo a gente, tá viajando, ele tá viajando, mas tá ouvindo a gente pelo aplicativo. O que acontece? O pessoal do Vila, Nivaldo, tem essa visão. Mesmo que o Casa Pia seja o responsável direto pelo pagamento, o Vila entende que a culpa é do Vasco. A culpa não é do Casa Pia. Tá pensando errado, meu Deus do céu. Mas o Casa Pia não recebeu. Mas enfim. Meu Deus olha o do Jean. céu. Santa Claus, o que você acha? Me socorre Jean, aí. como que fica essa bagunça? Porque se o Vila depender do dinheiro do Vasco da Gama, nem o Valdir Bigode, que é ídolo vascaíno, recebeu. Quanto que o Vila vai receber esse dinheiro do Vasco da Gama? Dinheiro tem, Jean. O dinheiro tá lá na conta. CBF já pagou. Então, Thiago, eu até me antecipei, chamei no início do debate, porque eu queria passar uma informação até mesmo para enriquecer os comentários de vocês. E eu concordo claramente com o que o Nivaldo falou. O Vasco da Gama deve para o Casa Pia. Mas essa não é nem a questão. O Vasco vai receber uma bolada agora, se for campeão vai receber, acho que 70 milhões, um negócio assim, se juntando já a bolada que ele já ganhou. Deve vender o Ryan no próximo ano por 250, 300 milhões de reais. Mesmo assim, ele não vai poder pagar o Casa Pia. E eu vou explicar por quê. Porque uma recuperação judicial ela é controlada por uma instituição jurídica que autoriza pagamentos ou veta pagamentos. E ela estipula uma fila dos devedores. E a fila dá prioridade às pessoas doentes, às pessoas mais velhas, as instituições mais quebradas. Então, já existe a ordem certinha do pagamento que o Vasco tem que pagar a seus inúmeros credores, sejam ex-jogadores, ex-treinadores, funcionários ou instituições, no caso, a Casa Pia. Se amanhã o Pedrinho falar, não, eu tô aqui com 5 milhões, eu vou lá e vou pagar a Casa Pia, me livrar dessa dívida e o Vila Nova parar de encher o saco também. O juiz vai falar assim, não vai não, você não vai pagar não, você vai pagar é o próximo que está na lista. E esses pagamentos, Thiago, são feitos de um percentual da receita do Vasco. Existe um percentual, eu não me lembro qual, 20%, se não me engano, mas eu não tenho certeza desse percentual. Toda receita que entra por mês no Clube de Regatas Vasco da Gama é retirada desse percentual para pagar a fila de devedores. O restante do dinheiro que o Vasco recebe, ele vai gastar normalmente com suas despesas, contratações e tudo mais. Agora tem um detalhe, cara. Eu desafio você de casa, coloca os 4 aqui na tela que o debate fica mais interativo. Eu desafio você que tá me vendo nesse momento no canal do YouTube, você que tá me ouvindo nesse momento também no FM 90.7 ou pelo radiosnet.com, fica devendo 2 meses uma conta sua. Deve pras Casas Bahia. Seu nome fica sujo. Você não compra nem balinha 7 Bells. Você é empresário. Fica sem pagar. Thiago, a Americana está de recuperação judicial. Só um instantinho. Problema da Americana. Não, eu tô te dizendo que isso é lei aqui. No Brasil, você tá querendo discutir a lei. É uma palhaçada. É uma palhaçada. Porque não tem recuperação. Não tem recuperação. Não tem recuperação judicial para pai de família. Americana, o dinheiro foi desviado. Tudo bem. O do Vasco também deve ter sido. O do Vasco também deve ter sido. Tá lá no recuperação judicial. Deixa eu só te contar uma coisa aqui. Você pai, você mãe de família, fica devendo 1 mês. Seu telefone não para 1 minuto. Você não compra nem balinha 7 Bel. Você não compra nem tênis fiado. Você, empresário, não paga suas contas não pra ver. Você vai pra cadeia. Você vai pra cadeia. Agora o Vasco pode. No futebol tudo pode, tudo é liberado. Recuperação judicial, cacete! Qualquer empresa brasileira pode pedir recuperação judicial. Meu amigo, o Vasco da Gama... O Vasco da Gama viveu décadas e décadas com péssimas gestões. O São Paulo tá pensando em pedir recuperação judicial. Eu tô falando do Vasco aqui. O presidente do Corinthians falou que a única salvação pro Corinthians é a recuperação judicial. Nivaldo, o que me deixa revoltado é o seguinte, por exemplo, o Vasco da Gama, passando por esse processo aí, devendo Deus e o mundo, o Valdir Bigode, precisando do dinheiro, fez um depoimento que eu fiquei emocionado. O cara jogou no Vasco, o cara foi campeão pelo Vasco e não recebeu. Aí agora é do jeito... tá na fila. Só um instantinho. É do jeito que o Vasco pode, o valor que o Vasco pode, não tem aplicação de taxa monetária, é valor passado. O Corinthians ganhou o estádio do Lula. Ganhou o estádio do Lula, não pagou até hoje. Meu apartamento, Nivaldo, eu nunca atrasei. Eu tenho amigos que já perderam casa. Perderam casa. O Corinthians pode dever a caixa? Eu posso também, ué.
O Vasco da Gama deve Deus e o mundo e faz recuperação judicial, eu posso também, ué. É o seguinte, Thiago. Parece que no futebol tudo pode, é casa da mãe Joana. Peraí, é o seguinte, nós temos a obrigação de informar bem em tudo. Recuperação judicial, isso é lei, certo? Tem lei. Eu concordo com quase tudo que você falou, tudo, mas existe uma lei que foi votada no Congresso, foi sancionada por um presidente da República, não sei quem foi, e existe isso. Não é só para time de futebol, não. Tem empresas que usam disso, desse artifício para tentar sair desse buraco aí. Muitas delas acabam entrando. O Corinthians, ele não ganhou o estádio, ele está no pau da goiaba, e aliás, ele começou a ter seríssimos problemas quando a Odebrecht quebrou e essa dívida passou para a Caixa. Aí a Caixa passou a cobrar juro de banco mesmo, porque aí virou um saco sem fundo. Imagina você pagar juro de banco de conta na faixa de 400 milhões. O Corinthians ele começou a ter sérios problemas a partir disso. Então, eu acho assim, existe essa lei, está errado, muda-se a lei. Mas o Vasco ele simplesmente usou aquilo que é possível, que a legislação brasileira permite. Não é só para ele, não. Daqui a pouco o São Paulo, que é comandado por uma quadrilha, vai entrar. O Corinthians vai entrar, o Internacional deve entrar. A Chapecoense em 2003 ela entrou, certo? Vários e vários clubes entraram em recuperação judicial e é do jeitinho que o Jean falou, tem lá, estabelece algumas prioridades e o credor, bicho, ele às vezes o clube está devendo para ele, o caso do Valdir Bigode, você jogava, era moleque. A dívida é da década de 80. O Eurico Miranda ainda era novo. Não teve como é que fala quando não é reajuste do dinheiro, como é que é, gente? Atualização monetária. Não teve nenhuma atualização monetária, bicho, ia pegar dinheiro daquela época e colocar aí agora. É um absurdo, né? Mas o que a gente vê é o seguinte, quanto mais também entrar para os caixas do Vasco, mais esse percentual vai ser elevado. O Jean falou aí, não sei se é em torno de 20% que é retirado, automaticamente ele está entrando muito dinheiro agora, tem essa provável venda do Rian aí com o garoto que vem jogando muito. Então, quanto mais dinheiro entrar também, mais ele vai diminuir essa questão dos seus credores. Agora, no lugar do Vila, eu não contaria com esse dinheiro para para mim, você precisaria fazer aqui uma recuperação judicial para o pai que está me ouvindo nesse momento, que está devendo até o fio do cabelo, está desesperado nesse momento. O cara que tá desempregado. Agora, clube de futebol, os caras são muito ricos. Os caras têm muito dinheiro. Concordo. Parece que no futebol tudo pode. Só que aí entra nessa questão da lei, não, né? O Nivaldo foi perfeito aqui. Qualquer empresa, Thiago. Tudo bem, já. Empresa nacional. Só que, por eu acabei de dar o exemplo da Americanas. Não é qualquer empresa. Eu te conto aqui. A questão do Corinthians. Empresa, qualquer CNPJ pode pedir recuperação judicial. Claro que tem critérios para ela conseguir. A questão do Corinthians. Mas qualquer um pode. Para manter os empregos, para manter... O Vasco dá emprego para quem? Exemplo, fecha as portas. O Vasco dá emprego para quem? Quantos desempregados vão ter lá? Hã? O Vasco da Gama dá emprego para quem, Jean? Quantas pessoas lá estão no Vasco? Você acha que uma instituição do tamanho do Vasco não tem no mínimo lá 300, 400 funcionários? Tudo bem, meu filho. Pra cuidar de estádio, de CT, de cozinha. Pelo amor de Deus, Thiago. Não é a mesma coisa. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians deve à Caixa, o estádio ele é de 2000, ele foi pra Copa de 2014, acho que ele foi entregue em 2012. 2013. Foi no jogo do Corinthians contra o Figueirense, que aquele Giovanni Augusto fez o gol. Foi uma vitória, inclusive, do Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians aceitou foi aquele estádio. O Corinthians, se não tivesse aquele estádio, Thiago, ele estava rivalizando com o Palmeiras hoje, com o Flamengo. O CT do Corinthians foi dado pelo Lula também. Mas olha aqui a situação, uma irresponsabilidade do presidente da República, porque tinha uma briga entre o Ricardo Teixeira e a diretoria do São Paulo, que aquele cachaceiro do Juvenal Juvencio. Era o estádio do Morumbi que seria usado pela Copa, certo? Tinha uma briga deles lá, aí o Lula entra na parada e fala assim, não, vamos fazer um estádio lá em Itaquera pro Corinthians. O maior erro do Corinthians ter aceitado um negócio daquele. Mas, por exemplo, a dívida ela tem 13 anos. Acabei de confirmar aqui. 13 anos que o estádio foi entregue, o Corinthians praticamente não pagou nada, não amortizou nada, é uma dívida bilionária.
Não, o Corinthians já pagou muito. Tudo bem, só que a dívida permanece. É um saco sem fundo. Mas assim... O Corinthians já pagou... O Corinthians já deve ter pagado uns 300 milhões, só que quanto mais ele paga, mais a dívida cresce. Tá, você que tem casa financiada, eu tenho um apartamento financiado. Fica 1 ano sem pagar o seu financiamento, você perde a casa. Tô mentindo, Tim? Não. O Corinthians tá aguentando há 13 anos. Então não venha me falar aqui que é lei. Mas é uma lei totalmente errada. Totalmente errada. O Vasco da Gama, ele vai faturar agora 100 milhões caso ele seja campeão da Copa do Brasil. Então não me venha com dosinha de Vasco da Gama. Não me venha com dosinha. Dosinha eu tenho do pai de família que tá me ouvindo, da mãe de família. Pode ser lei, mas é uma lei ridícula, esdrúxula. É uma lei padrão jabuticaba que só tem aqui no Brasil. É isso que eu tô questionando aqui, entendeu? Então, pelo jeito, esquece, né, gente? Tigrão não vai receber tão cedo, né? Eu, no lugar do Fábio Brasil, faz conta não, né? Não faz conta com esse dinheiro, não. Esquece. Aqui, ó, o Corinthians já pagou 306 milhões, incluindo 106 milhões pagos ao BNDES, 166 milhões de CID, e a dívida total, por enquanto, são 700 milhões. Paga nunca. Paga nunca. Quer dizer, ou seja, se você soma o que ele já pagou e a dívida que ele ainda tem, dá mais de 1 bilhão. Você tá ô, Nivaldo, tem que olhar uma situação, porque o estádio, ele não está no nome direto do Corinthians, ele está no nome de uma fundação que foi criada, lógico que é do Corinthians indiretamente, para cuidar lá do estádio, das dívidas e tudo mais. Eu não sei, aí é uma desinformação que eu tenho, né? Se caso o Corinthians pedir uma recuperação judicial, engloba a dívida do estádio. Se eu não sei, vai englobar dívidas para ex-jogadores, ex-treinadores, clubes, fornecedores e tudo mais. Então a situação do Corinthians é muito complicada. São 3 bilhões de dívida ao todo.